pra gente já começar um assunto polêmico aí, né? Ui. O que aconteceu esses dias aí, um cara que é a favor do governo, ele falou, os brasileiros têm que agradecer ao presidente pelo programa que ele está fazendo de empréstimo, porque é muito bom e tal, e eu queria saber sua opinião, compensa pro pobre lá fazer o empréstimo que o governo tá pegando, né, do dinheiro do FGTS ali, colocando como garantia? Que esse não é o empréstimo do Lula, esse é o empréstimo dos bancos, né? Tá achando que o Lula ou o governo tá liberando uma verba para emprestar para os brasileiros pobres. Não tem nada a ver. Esse empréstimo é do banco, é o dinheiro do banco que tá vindo pra gente, como sempre. Só que ele tem uma garantia pros bancos, que é tipo assim: ei, banco, você empresta dinheiro ali pro Joãozinho, é um empréstimo consignado, ou seja, é o tipo de empréstimo que o desconto já vem direto no seu holerite. Só por isso já é muito mais seguro pro banco do que outros empréstimos, né? Imagina que eu sou um banco. Você acha que eu vou preferir emprestar pra um cara e falar assim, ó, por favor, você me paga, hein? Eu preciso muito desse dinheiro. Ou eu emprestar pra alguém que automaticamente a parcela já vai ser descontada do holerite dele. Então, só o fato de ser um empréstimo que o desconto é direto no holerite já traz uma segurança muito maior pro banco. Só que a pessoa tem que entender que é o banco que está emprestando esse dinheiro. Só que aí o que tem a ver com o governo? O governo chegou pro banco e falou assim, banco, você empresta dinheiro pro brasileiro e se eles não pagarem, depois você pode pegar esse dinheiro do fundo de garantia ou da rescisão dele quando ele for mandado embora, caso ele seja mandado embora. Então, pro banco é muito mais seguro esse tipo de empréstimo porque tem risco quase zero. O cara vai ter a parcela descontada direto no salário. E a segunda coisa, se o cara for mandado embora, o banco pode pegar o dinheiro que emprestou direto da rescisão do cara. Então é um risco muito baixo para o banco. E isso faz com que seja um empréstimo, por ter um risco menor, os juros são menores. Só que a gente tem um outro ponto aqui. Pensa comigo. Quando eu invisto, eu estou emprestando meu dinheiro para o banco. Sim. E depois o banco vai me devolver esse dinheiro com juros de 12% ao ano. Ou seja, eu empresto meu dinheiro, depois eu pego meu dinheiro de volta com 12% ao ano. O banco está fazendo esse empréstimo, 3% ao mês equivale a 43% ao ano, sem risco nenhum. Ou seja, o banco achou um negócio de ouro. Eles estão emprestando dinheiro para as pessoas, graças ao governo que liberou essa possibilidade, praticamente não tem risco. Se o cara não pagar, pode ser descontado do fundo de garantia. E 3% ao mês equivale a 42% ao ano. Enquanto a gente, quando investe, ganha 12%. Os caras estão ganhando quase 3, 4 vezes mais do que nós quando emprestamos dinheiro pro banco. Ou seja, eu empresto dinheiro pro banco e o banco me devolve com 12%. Sim. O banco empresta dinheiro pra população e ganha 42% ao ano. Né? Então, assim, quem mais ganha nisso? Os bancos. Então, assim, Duda, é ruim esse empréstimo? Todo empréstimo é ruim. A minha fala no meu canal é: não dependa de dinheiro de ninguém. Gere o seu dinheiro com trabalho e renda extra. Sim. Entende? Assim, o brasileiro tem essa mentalidade que é uma mentalidade de pobre. Não tô falando que a mentalidade é pobre. Tem pobre que não tem essa mentalidade, mas essa mentalidade de pobre é assim: quando eu preciso de dinheiro, eu peço para alguém. Quando eu preciso de dinheiro, eu uso o cartão de crédito. Quando eu preciso de dinheiro, eu pego o limite da conta do cheque especial. Quando eu preciso de dinheiro, eu vou num agiota. Isso é uma mentalidade de quem tem dependência dos outros. E o que eu ensino no meu canal? Não dependa de dinheiro dos outros. Gere o seu dinheiro. Nunca fiz um empréstimo. Quando eu queria algo, eu pensava, como eu posso gerar esse dinheiro para alcançar esse objetivo? Sim. Então, eu pensava, cara, eu vou entregar panfleto, eu vou fazer uma renda extra, eu vou fazer site, eu vou gerar o meu próprio dinheiro. E essa é uma diferença entre a mentalidade rica e a mentalidade de pobreza. A mentalidade pobre sempre pede dinheiro para os outros. A mentalidade de rico sempre gera o próprio dinheiro. Então, por exemplo, o cara vai falar, eu vou pegar aqui um empréstimo de 3 mil.
Tá bom, mano, pega. Só que se você fizer aqui em São Paulo Uber à noite, por 2 meses você já consegue 3 mil, sem dever nada pra ninguém. Você gera seu próprio dinheiro. Então, esse empréstimo continua com juros altos, só que sim, é mais baixo do que o normal. Só que continua sendo um empréstimo com juros altos, você vai pagar muita grana lá na frente. Então, gere seu dinheiro em vez de emprestar. Então, assim, banco não dá ponto sem nó. E tudo que um banco oferece... tá oferecendo um empréstimo, vai se dar bem o banco. Tá oferecendo empréstimo consignado CLT, o banco que vai se dar bem. Banco tá liberando mais limite, é pro banco ganhar mais dinheiro. Banco me liberou 4 cartão de crédito, é pro banco ganhar dinheiro. Tudo que banco faz é para aumentar o lucro deles, não é pensando na população. Vamos ajudar o pobre. Tá, ajudar o pobre com juros de 42% ao ano? Caramba, que bondoso, né? Qual que é a sua estratégia para sair da pobreza? Porque assim, eu sei que você quer sair da pobreza. Não tô perguntando se você quer sair, tô perguntando qual que é a sua estratégia. O que você tem para fazer que pode te tirar da pobreza? E aí eu pergunto pra pessoa que tá em casa, porque às vezes eu chego e falo assim, mano, você tem que trabalhar mais, você tem que fazer renda extra. Ah, Duda, mas isso não é justo. Tá bom, você não quer trabalhar mais e fazer renda extra, tá? Então qual que é a tua estratégia? Entende? Porque a maioria das pessoas, elas esperam que outra pessoa faça algo pra mudar a vida dela. Sim. Que o governo, que o Lula, que o Bolsonaro, que a Dilma, que o Temer, que o sistema, que a Globo. Mano, não fique pensando que alguém tem que fazer algo. Você tem que desenvolver a tua própria estratégia. Então, por exemplo, Duda, eu quero sair da pobreza. Tá, qual que é a tua ideia? Vou começar a estudar pra mudar de área. Estratégia boa. Vou começar a fazer uma renda extra pra ganhar uma grana a mais. Ótimo. Eu vou tentar começar uma renda extra pra quem sabe isso virar um negócio e eu virar empreendedor. Boa estratégia. Eu vou começar a estudar para tentar passar num concurso público para virar oficial de justiça e ganhar 10 mil, 15 mil. Boa estratégia. A questão é, você tem que ter alguma estratégia. Sim. Porque lá no livro ele fala, cara, você pode ter o desejo que for. Se você não tiver uma estratégia, você não vai sair do lugar. Você vai morrer pobre desejando ser rico. Verdade. Então eu pergunto para você que tá na tua casa, renda extra, renda extra. Tudo bem, não faz renda extra. Mas qual que é a tua estratégia? O que você tá pensando? Sabe? Tipo, mano, eu vou fazer isso, depois estudar isso, depois fazer isso, pra tentar alcançar meu objetivo. O problema é que as pessoas não têm estratégia. Elas simplesmente desejam e passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, morre desejando mudar de vida, mas nunca muda porque nunca teve uma estratégia. E o que eu mais ouço é gente que se vitimiza. Então eu chego e falo, você tem que economizar. Ah, isso não é justo. Você tem que gastar menos. Ah, isso não é justo. Você tem que trabalhar mais. Ah, isso não é justo. Tá bom, mano. Então tá, esquece o que eu tô falando. O que você vai fazer pra mudar de vida? Porque o que eu falo é o que é mais fácil. Fácil assim, né? É o que todo mundo pode fazer. Não é que vai ser gostoso, mas é trabalhar mais pra ganhar mais, gastar menos pra sobrar mais e você investir e mudar de vida. Ô Duda, e o que o pobre tem que fazer pra quando ele chegar no mercado, ele não sentir tanto o aumento dos preços, né? Você fala, putz, mas o café de 16 tá 32. A carne, não tem carne menos de segunda, menos de 40 conto. É. Né? O cara vai sentindo ao longo do tempo, passando assim. Qual que é a dica que você dá pra pessoa pra ela manter o poder de compra dela? Tá. Cara, eu sempre falo muito, né, que a educação financeira é um tripé que envolve inteligência para ganhar dinheiro, para usar dinheiro e para multiplicar o dinheiro. Então, o primeiro e o principal ponto da educação financeira é a questão de você saber ganhar dinheiro. E a gente tem que aprender muito sobre renda extra, sobre empreendedorismo, porque sempre o aumento das coisas é maior do que o aumento do nosso salário. Principalmente para quem é CLT, né? Você pega o salário mínimo, aumenta 5%, 3%. Raramente é um aumento um pouco mais expressivo. Só que tudo aumenta absurdamente mais, né? Então o que acontece? A inflação é o aumento do preço das coisas. E ela é medida, né, por meio de um índice chamado IPCA, que eles calculam o aumento de um monte de coisa. Só que um monte de coisa útil e um monte de coisa inútil. Então, por exemplo, você chega lá e fala assim, a inflação foi de 8%. Mano, mas o café aumentou 50%.
O azeite aumentou 50, né? Quando você vai no mercado, pô, velho, hoje em dia é muito difícil você comprar qualquer coisa e não deixar 100zão lá no mercado. Então, isso não é o que vai se resolver rápido. O que a gente tem que resolver é a questão de aumentar a nossa renda. Começar a ganhar mais, começar a fazer renda extra, começar a empreender, tentar montar um negócio, porque senão a gente vai sempre caminhar contra a maré. As coisas aumentando isso e o nosso salário aumentando isso todo ano. É por isso que a gente tá ficando cada vez mais pobre, né? O brasileiro tá ficando cada vez mais pobre, porque as coisas aumentam muito mais do que o nosso salário. E aí tem um monte de questão envolvida, tem a questão de governo, tem a questão de inflação, porque está sendo injetado muito dinheiro na economia, tem a questão de que o real desvaloriza cada vez mais e o dólar está cada vez mais caro, tem a questão de que um monte de coisa que a gente compra é negociado em dólar, inclusive comida é comprada em dólar entre os países, né? Hoje 80% das transações comerciais do mundo são feitas em dólar. Então, se o nosso real está desvalorizando cada vez mais, o dólar está ficando cada vez mais caro e o que a gente compra é negociado com base no dólar, só que a gente paga com base no real, a gente se ferra cada vez mais, né? Então, tá muito difícil, tá caro, as coisas estão caras mesmo e tudo, né? Não é só comida, roupa, gasolina, tudo absurdamente caro, né? Então, a gente tem que dar um jeito de aumentar a nossa renda. Então, aumentar a renda. Tem que aumentar a renda. Eu vou fazer uma passeata para reclamar. Tem essas questões sociais, políticas e tal, né? Mas eu sempre tento trazer a responsabilidade individual para a pessoa. Cara, você tem que fazer renda extra, você tem que aumentar a sua renda. Porque uma vez eu li num livro, né? O cara fala, o grande problema do brasileiro é achar que ele vai conseguir mudar de vida só com o salário mínimo que ele ganha. Não tem como, muito difícil. Ô Luan, uma coisa que eu falo muito no canal que é importante é entender que renda extra não é coisa de gente pobre. Renda extra é coisa de gente inteligente. Por exemplo, hoje eu tenho mais fonte de renda do que eu tinha antes. Entende? Por quê? Por que que eu vou ter só uma fonte de renda, sendo que eu posso ter duas? Sim. Por que que eu vou ter duas se eu posso ter 4? Eu tenho mais de 10 fontes de renda hoje. Então, como a gente pode otimizar e ter mais coisas? Eu faço muita coisa. Para que ter uma fonte de renda se eu posso ter 10? E isso permitiu que antes do teu canal eu tivesse uma vida de qualidade, não era rico, mas não tinha dívida nenhuma, tinha um apartamento, não passava aperto, viajava todo ano, tinha um carro quitado, podia comer com a minha esposa no restaurante quando eu quisesse, não era um cara ricão, mas era um cara que tem uma vida de qualidade, uma vida digna, do tipo, eu trabalhei o mês inteiro e eu quero poder viajar com a minha esposa porque eu mereço. Porque eu trabalhei para isso, entende? Então, isso é uma coisa que é muito importante.